Olá pessoal, meu nome é Meire e hoje eu tô aqui para trazer uma ideia para vocês bem divertida agora para essa época de férias. Então é uma opção que você tem aí para tirar as crianças do computador, de frente da televisão ou do celular. Então vamos ao passo a passo. Então aqui eu vou utilizar 6 latas, o ideal é que elas sejam iguais, do mesmo tamanho, latas assim mais estreitas. Aqui eu não tinha todas do mesmo tamanho, então eu utilizei 3 de latas de tomate e 3 de lata de leite condensado. Lata de leite normal, leite em pó, não vai ficar legal aqui, porque ela tem que ser mais fina para dar um desequilíbrio nesse joguinho que a gente vai montar. Aqui na minha opção eu vou pintar. Outra opção seria, se você não tiver tinta, você pode utilizar um EVA vermelho e recortar aí do tamanho das latas e fazer a colagem. Outra opção também é você utilizar uma tinta spray. Mas aqui no meu caso, então, eu vou utilizar o material que eu tenho aqui no meu ateliê, que é a tinta PVA. Vou passar essa tinta com rolinho de espuma. Nesse caso, não preciso utilizar o primer, eu passo a tinta direto. E vou dar 3 demãos ou até que fique bem coberta. Se você tiver também uma tinta chalk, também é uma ótima opção, que ela é uma tinta, uma fixação melhor. Fazer isso então em todas as latas. Aqui então, com as latas todas já pintadas, eu vou posicionar elas assim. Ela vai ficar um joguinho assim, as maiores, mais largas vão ficar aqui embaixo e as mais finas na parte de cima, como eu falei, para dar um jogo de desequilíbrio. Aqui eu vou fazer então olhinhos. No meu caso, eu vou pintar os olhinhos utilizando um stencil. Se você não tiver, você pode utilizar a opção de fazer os olhinhos recortando um papel, cartão ou o EVA mesmo, o EVA colorido, branco, preto, para fazer a opção dos olhinhos. Ou, se você tiver a habilidade, pode pintar à mão. Aqui no meu caso, como eu falei, eu vou utilizar esse stencil. Esse stencil é um stencil que já vem aí com a opção dos olhinhos. Tem aí de outras, de várias marcas, você pode encontrar. Hoje tem bastante opção aí com essa ideia, com os olhinhos já pronto. Aqui eu vou utilizar, eu vou brincar com as expressões, nesse caso aqui, que eu vou utilizar o stencil. Para pintura, eu vou começar batendo com a tinta branca e preta. Vou utilizar um pincel pituá, um mais grosso, mais fino, e vou mudando aqui conforme a minha necessidade. Como eu falei, então, eu vou brincar aqui com as expressões. Eu vou utilizar algumas expressões de olhinhos para a parte de baixo, e conforme eu vou subindo, eu vou utilizar umas expressões de medo e de assustado, como você vai ver aí conforme eu for pintando. Então, eu escolho aqui o melhor lado da lata, posiciono o stencil. Nesse caso, eu coloquei aqui um pouquinho da tinta nude também para dar um tom de pele. Em alguns desses olhinhos vai pedir uma opção de uma outra cor. Mas como eu falei, se você não tiver, você pode vir só no branco e preto mesmo. Aí eu bato, dou uma acelerada com um secador ou um soprador, tomando cuidado aqui se você utilizar o soprador no modo quente, para ter aqui uma distância do stencil para não danificar o stencil. Aí eu bato, seco, faço isso umas 2, 3 vezes até ficar da tonalidade desejada. Depois, com outro pincel, eu pego um pouquinho do branco, vou passando aqui na região que a gente vai utilizar o branco. Faço o mesmo processo depois, acelero a secagem para bater novamente.
E aí você pode perceber que ele vai ficando então na tonalidade que eu quero, um branco mais acentuado. Depois eu reposiciono. Esse stencil ele tem duas posições, o número 1 e o número 2, e aí eu venho agora com o número 2 e vou bater com a tinta preta. O preto aqui a gente pode utilizar somente uma vez, e aqui está então pronta a primeira latinha. Essa pode ver que ele tem a expressão bem tranquilo, né? E ele vai ficar então na parte de baixo. Aí eu vou fazer o mesmo processo utilizando uma outra expressão na outra lata. E aí é um trabalho meio que repetitivo. Vou batendo as tonalidades, vou acelerando a secagem, reforçando a tonalidade e mudando as cores. Aqui, então, ela ficou assim, depois eu reposiciono com a sobreposição e bato com a cor preta. Aqui eu achei necessário dar um retoque com um pincel de filete, utilizando a tinta branca. E aí é como eu falei, se você tiver a habilidade de fazer os olhinhos com a mão livre, você faça. Se você não tiver essa habilidade, você pode recortar aí apenas bolinhas, bolinha branca e preta, e montar aí as expressões que você quer, olhando para cima, para o lado, vesguinho, olhando para baixo. Ou então fazer, se você tiver um stencil assim, você pode então bater aí que fica também bem bacana. Aqui, para essa outra opção, eu utilizei para dar destaque na sobrancelha e em alguns risquinhos aqui da expressão, a cor marrom. E essa ideia é bem bacana que você pode aí fazer junto com a criançada, cada um faz uma latinha, cada um pode pintar da sua maneira. Então, é uma maneira legal que você também pode começar desde o início, desde da produção do brinquedo até a finalização na hora de brincar.
E aqui, finalmente, a gente tá chegando, então, na última latinha. Essa última latinha eu vou colocar aqui uma expressão mais assustada, de medo, porque ela é uma das latas que vai ficar ali em cima, no finalzinho. Então, ela vai ser uma das primeiras a ser abatida. E ficou assim, então, a última lata, com essa expressão bem assustada, de medo. E aí eu monto do jeito que você tá vendo aí, os olhinhos de baixo mais tranquilo, e aí é só a gente brincar. Aqui eu tô te demonstrando com uma bolinha. E aí, gente, gostaram da ideia de hoje? Espero que vocês tenham se divertido também. Façam aí na sua casa, junto com a criançada. Beijo e até a próxima!